Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? A honra é minha, Paloma. Você é intercessora. Deus te usou uma vez que eu estava ministrando após no WhatsApp. E Ele te deu a visão da batalha e da guerra que é no mundo espiritual. Então, a honra é minha. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos 3. Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 10, amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. Toda vez que o Senhor nos permite estar diante do altar dEle, diante da igreja dEle, é com muito temor e tremor que nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, porque grande é a responsabilidade. Amém? Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em outras traduções, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e o reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, ser ele o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo sempre, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera, e a igreja glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero iniciar hoje com vocês. Vou ler um trecho de um livro, Fome de Deus, de Hernandes Dias Lopes. E o título diz assim: fato ocorrido com São Tomás de Aquino, no século XIII, que isso aconteceu. Ao visitar o Papa Inocêncio III, foi recebido em suntuosa sala, em uma sala muito bonita, muito honrosa. O Papa ocupado, o Papa Inocêncio, estava ocupado em contar grande soma de dinheiro. E disse sorrindo para o Papa São Tomás, falou assim: olha, Tomás, a igreja não precisa mais dizer não temos nem prata e nem ouro. Respondeu-lhe imediatamente o visitante, o São Tomás, disse assim: é verdade, mas também não pode dizer em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O Papa se referia, o Papa que contava o dinheiro e as riquezas da igreja, ele estava se referindo à vitória da igreja, a vitória de conquista, a vitória de grandiosidade, a vitória a qual a igreja tinha chegado. Mas o visitante estava se referindo à decadência espiritual da igreja, porque a igreja tinha muito dinheiro, tinha muita riqueza, mas não tinha a unção, o poder e a presença da graça no templo de Deus. Aleluia. E eu não estou me referindo aqui aos nossos irmãos católicos, por essa ser uma história referenciada aos nossos irmãos católicos. Eu estou falando à igreja.
Eu estou falando à igreja de Cristo. Porque a mensagem ao qual o Senhor me deu, e o tema da mensagem ao qual o Senhor me deu é: o que acontece quando a graça invade o templo? O que acontece quando a graça invade a igreja? Acontece milagre, acontece transformação, acontece salvação, acontece cura, acontece restituição, acontece restauração de vida e abundância de bênção quando a graça invade o templo. Esse texto que nós lemos, é interessante que quando a gente lê Atos dos Apóstolos, no primeiro, a gente vê a promessa: e ficar em Jerusalém até que de alto seja revertido de poder. No capítulo 2, cumprimento, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro prega, 3.000 almas se convertem. No capítulo 3, nós lemos, nós vemos o quê? A igreja em ação, a igreja em movimento. Antes desse capítulo, no finalzinho dos 2, nós vamos ver a formação da igreja. Era uma comunidade. Todos se ajudavam, todos repartiam. Não era o meu carro, era o nosso carro. Não era a minha fazenda, era a nossa fazenda. Não era a minha casa, era a nossa casa. Essa era a igreja. Essa era a igreja. E de repente ele vai ao templo. E aqui, irmão, eu tenho 3 lições. Temos 3 lições da parte de Deus e 3 personalidades. E eu já quero entrar na primeira. A primeira lição é você cumprir um princípio. João ali e Pedro, eles estavam ali diante de um princípio, a oração. Eles tinham vivido algo extraordinário que a igreja daquele tempo não conhecia. A descida do Espírito Santo, o batismo com fogo. Eles tinham vivido algo sobrenatural, mas o que aconteceu? Eles continuavam mantendo o princípio da oração. Os judeus, eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia, e eles oravam na hora 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, que era conhecida como a hora nona. João e Pedro, não é porque agora Pedro tinha pregado e 3.000 almas tinham se convertido que ele não precisava mais orar. Não é porque agora ele tinha um cargo, uma liderança, que ele não precisava mais estar em determinados serviços da igreja ou cumprindo o princípio da igreja. Não. Pedro e João entendiam que o que levaram eles naquela posição foi o cumprimento do princípio, a oração, de tanto a igreja orar, a igreja buscar. O que aconteceu? A graça, o plano da graça, ele veio. Jesus veio, esteve com eles 3 anos e meio para assim ensiná-los e eles viverem o que estavam começando a viver. A lição que eu entendo e que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu como igreja, você que aqui está, é: princípio não pode ser quebrado. E a Bíblia tem vários, eu estou falando desse, mas tem vários princípios. A oração é um princípio. Não é você orar quando vem à igreja. Não é você orar quando o irmão pega o microfone e pede para você se colocar de pé. Não. É você conversar com Deus na sua casa. É você conversar com Deus no seu carro, na sua faculdade, no seu transporte. É você estar em constante oração. E eles estavam lá. Vou te falar. Pastor Jorge, o cara pregou, 3.000 almas se converteram. Tirando mulheres e crianças, né? Ele ia para um templo, onde ele sabia que estava cheio de fariseus, cheio de gente, cheio de religioso. Muitos que crucificaram o próprio Cristo. Muitos que foram curados pelo Cristo, mas esqueceram. Porque procuravam a Cristo no momento de conveniência, no momento de necessidade. Mas eles fizeram o quê? Vamos lá, é hora da oração. E de repente encontram um coxo. A história vai dizer que esse homem é desde a gestação. 40 anos mais ou menos que ele nunca tinha andado. Estava ali, na porta do templo Formosa. Por que o nome era Formosa? Porque a porta era toda de bronze. Bronze polido, irmão, brilha muito.
e o sol batendo. Imagina esse templo conhecido como Cristo Redentor. Da entrada da cidade todo mundo via. Era um momento ali que todo mundo queria ir naquele tempo por conta daquela porta. 20 homens eram necessários para abrir aquela porta, de tão pesada que era. Tinha um homem lá, um coxo, um mendigo, acredito que dentre outros também. Todo mundo queria, chegava e olhava para a porta. Olhava para quê, Desirê? Olhava para a grandiosidade que era aquele templo. Olhava para aquilo que tinha de mais formoso. Por quê? Porque quando os homens estão ocupados em pedir adoração, em prestar adoração para as coisas materiais, esquece de olhar os necessitados na porta. Esquecem de olhar os necessitados à porta. Acredito que muitos ali passavam e jogavam a moeda, porque a porta chamava mais atenção, era muito brilhante. E se tivesse selfie? Era selfie na porta e coxo, chega um pouquinho para lá, vai estragar minha selfie. João e Pedro passam. Não tinham necessidade de estar ali, talvez, porque já tinham vivido grandes coisas na presença de Deus. Tinham conhecido o mestre, aprendido com ele. Não estava ali por conta da formosura da porta, e nem se tinha ar-condicionado dentro do templo, e nem se as cadeiras eram acolchoadas. Eles não estavam lá por isso. Eles estavam lá porque eles sabiam que o princípio da oração precisava ser cumprido, e através da oração a graça se manifesta e milagre acontece. O coxo vê. Já entramos nos personagens, João, Pedro e o coxo. E eu vou chamar de necessitado, ok? E ele vê os dois vindo e fala: me ajuda, me dá uma esmola. Ele estava necessitado de alguma coisa. Será que ele estava esperando a cura? Tanto tempo ali, irmão. Tem coisa na nossa vida que tem tanto tempo, que o irmão do lado tem até fé por você, mas você não tem mais. Porque eu estou necessitado, Desirê. Eu estou necessitado e tem 40 anos, muito mais. Só me dão esmola, migalhas de oração. Oram por mim quando eu prego. Por quê? Para não dizer, não, porque está ali, porque tem um cargo, porque eu peço uma oração, ora. Mas nem fé tem pela minha necessidade, nem procura saber qual a necessidade da tua oração. Talvez ele não estava esperando. Ele esperava uma esmola. Encontrou dois homens. E aí algo diferente acontece. Eles param. Eles dão atenção. O necessitado cria uma esperança. Opa, vai vir coisa boa aí para mim. Vai vir algo bom para mim. Só que a Bíblia vai dizer, e a segunda lição é que para a manifestação do poder e da graça de Deus tem que ser junto. A Bíblia diz assim, ó, que Pedro ali fala, olha para nós. Quem é que fala? É Pedro. Não é João e Pedro. Não é os dois falando junto, um coral. Não. É Pedro que fala, mas Pedro fala assim, olha para nós. Porque entende que é corpo. Quem fala é Pedro. A igreja é o que é um corpo. Um foi chamado para curar, outro para orar, outro para pregar, outro para louvar, outro para servir, outro para cuidar, outro para consolidar. Quando eu entendo o meu posicionamento como igreja, qual membro eu sou, a igreja não padece. Porque eu não quero ficar fazendo o que o braço faz se eu sou mão. Eu não quero fazer o que o pé faz se eu sou olho. Eu não quero fazer o que a cabeça faz, porque a cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo. A igreja, segundo a lição, é conjunto. Precisamos andar em comunhão. Precisamos andar junto. Não existe concorrência na igreja de Cristo. A igreja é junto. Às vezes você vê um irmão paradinho. O irmão não tem oportunidade para nada, mas ele ora. Ele ora por você. Por você que está no altar. Ele está orando pela tua vida. Ele está intercedendo por você. A igreja é isso. É entender que eu preciso de você.
Se não tiver você, não adianta. Nada adianta. O Senhor me usar, não adianta. O culto não acontece se não tiver a recepção, se não tiver a diaconia, se não tiver a consolidação, se não tiver o teclado, os músicos, o ministério de louvor, a mídia. Não acontece, irmão. Fica faltando alguma coisa. Igreja é entender o papel do outro, interceder por ele e ser ajudador na obra de Deus. Não é julgar. Ele fala, olha para nós. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, eu te dou. Quando a graça me alcança, eu dou o que eu tenho. Quando a graça me alcança, eu dou o que eu tenho. Não tem como eu dar alguma coisa que eu não tenho. Se eu estou vazia, se eu estou cheia de mim, o que é que eu vou dar? Egoísmo, soberba, lascívia. Mas quando eu vejo o princípio da oração, que eu me esvazio de mim e deixo o Espírito Santo me encher de quê? Desirê, do caráter de Cristo, para que eu possa fazer no outro aquilo que eu recebi. Não é olhar o outro e falar, nunca será. Não, não, irmão, se eu estou. Não tem tempo de contar testemunho. Mas se eu estou aqui, qualquer um pode estar. Qualquer um pode estar. A graça me alcançou. A graça te alcança. Mas o que faz isso, Desirê? Você se colocar na posição de necessitado. É porque às vezes você não quer dizer que você está necessitado. Você não quer pedir. Você não quer se colocar na posição. Porque tem tanto tempo, não vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Deus tem algo na tua vida e Ele quer fazer na sua vida para quê? Ah, mas eu não quero pregar, eu não quero louvar. Deus quer salvar você. E a salvação não é só para você ganhar o céu. É para você ser testemunha. Para que o povo olhe para você e veja que também possa ser salvo. Entre Jesus. Jesus é o nosso canal a o Pai, a Deus, o único caminho. E a igreja onde fica? É o canal do povo a Cristo. É por isso que às vezes alguém te pede oração da família. Aí tu fala assim, não vou orar não, só fico orando. Tem uma reunião de família, aconteceu isso comigo hoje. Bebedeira, um monte de coisa. Não coloca um louvor. Mas eu falo, vou embora, Desirê, ora. Aí muitas das vezes eu vou pensar assim, eu vou orar. O pessoal não quer compromisso com Deus, irmão. O Espírito Santo me constrange. Ele fala assim, Desirê, você é a igreja. E a igreja é aquela que é a ponte entre o povo, o pecador, a Cristo. Não é você que salva, não é a tua oração, mas é a semente que é plantada. Uma hora eu farei. Mas a gente não entende, porque a gente quer olhar com um olhar humano. Hoje a igreja está enriquecendo. A porta formosa é o que chama a atenção. E se esquece de quê? De deixar a graça invadir o templo. De ir para a igreja e buscar de fato o que é necessário. É necessário eu ter o olhar de Cristo. É necessário eu ser igreja. Eu me compadecer. Eu perguntar a Deus qual é a empatia do céu. Como é que é a empatia do céu? É necessário eu entender. Eu olhar para você e não querer ser profeta na sua vida. Só para todo mundo falar, nossa, olha como a Desirê é usada. Não, não. É falar, Espírito Santo, me fala o que ele precisa. E me fala o que ele precisa, não só o que ele está precisando agora, mas me dá também condições de agir com uma ação na vida dele. Porque oração, irmão, é fala e ação. A igreja precisa agir. Pedro naquele momento fala assim, libera a cura para aquele, libera o Espírito Santo, libera a graça para ele. Ele é curado, mas Pedro pega pela mão dele, levanta ele.
Está faltando nos dias de hoje, eu e você, eu estou falando para a igreja, pegar na mão e levantar. Não é só liberar a profecia, não é só liberar a oração, é se preocupar, é cuidar, é pegar na mão e levantar, é ajudar a caminhar, é ter paciência, porque enquanto isso o Espírito Santo está nos forjando, forjando os nossos caráteres. É interessante que quando eu li isso, Pedro dá a mão direita, e eu me lembro do momento em que Pedro estava afundando. Por uma ousadia dele, Senhor, deixa eu ir até contigo. Aí Jesus vem, ele anda sobre as águas. Aí o que acontece? O medo bate, ele afunda. Aí ele fala, Senhor, me ajuda, socorre-me. O Senhor pega ele pela mão, levanta e leva para o barco. O reino é isso, irmão. O reino é eu dar aquilo que eu recebi. Pedro foi levantado no momento ao qual ele estava afundando. Alguém ajudou, Jesus ajudou, o mentor dele ajudou. O que ele tinha que fazer, então ele fala, não só libero a cura, mas eu te ajudo, vem, vamos conosco para a hora nona, vamos conosco orar, vamos conosco agradecer, vamos conosco adorar a esse Deus. O coxo necessitado no momento entende a sua posição, e ele não recebe só a cura. Ele anda, ele adora, ele é reconhecido. Porque quando Deus faz na tua vida, aí você fala assim, ai, não olha para mim. A igreja hoje em dia fala, não olha para mim que eu sou pecador. Somos todos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas Paulo, em uma das suas cartas, na primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 1, vai dizer, sejam imitadores de mim, me imitem, como eu imito Cristo. Olhem para mim, sim. A igreja precisa ser olhada. A igreja precisa ser santa, buscar a santificação. Olha para mim, sim. Olha na minha rede social. Olha o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu preciso resplandecer a Cristo. Está faltando, irmão. Está faltando nós como igreja se posicionar. Desirê, você está falando isso? Não, porque é para mim também. Eu como igreja preciso ser reflexo. Precisam olhar para mim. Precisam olhar para mim. O imaturo, o pequeno, ele vai olhar para quem? Para você. Ele vai ver você como referência. Aí se você falar para ele, não olha para mim não, olha para Cristo. Ele nem conhece ainda, irmão. Ele ainda está caminhando. Ele nem está maduro. Você precisa parar com seus pecados. Parar, botar, sabe, se posicionar. E não mais ficar pecando, sabendo que está pecando. Há poder no sangue de Jesus. Quando eu subo lá, o sangue me cura. Cura, irmão. Já passamos dessa fase. Suba como homem e mulher de Deus. Que todos olhem e não tem nada para falar, a não ser do teu passado, mas que sirva de testemunho o que Deus fez na tua vida. Peça licença do ministério, para de poluir a igreja, para de contaminar a igreja, porque tem gente padecendo por causa da tua irresponsabilidade, como homem e mulher de Deus. Foi chamada, mas está pecando, está mergulhado no pecado e fazendo as mesmas coisas. O altar não é brincadeira. O necessitado está na porta. Tu nem vê mais, né? Claro. Está preocupado com as coisas terrenas. O necessitado chegou aqui hoje. Tem vergonha de se posicionar como necessitado. Por quê? Porque conhece todo o teu pecado. Do passado não, atual. Que coisa, olha que coisa. Olha que vergonha. Eu posso falar, claro, sou eu, é a igreja, é membro. Todos somos pecadores.
Mas ficar cultivando pecado de estimação, irmão, não dá. A igreja vai continuar padecendo. Vão continuar procurando a igreja por causa de um ar-condicionado, por causa do lindo louvor, por causa de quem vai pregar. E não foi só para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para ser reflexo e manifestar o verdadeiro reino na terra. E a manifestação do reino na terra é fazer por ele aquilo que eu recebi. Recebi de quem? Do meu marido, do meu esposo, do meu líder? Não, de Jesus Cristo, que é a salvação. Eu sou salva. Eu sou salvo e por isso eu manifesto a salvação e prego a salvação para a vida daqueles que necessitam. Foi para isso que fomos chamados. Tem necessitado nessa casa, tem necessitado nessa casa. E não é inferior a mim, não é inferior a mim. Mas precisa se posicionar como necessitado. E vir até o altar e